sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o plano GBUX ideal para a sua família e conte com a solidez de uma instituição com 102 anos. GBUX, tradição em previdência. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Tudo bem, começando o primeiro programa de 2016. Foi um sucesso incrível o especial que fizemos novamente sobre a gravação num celular, programa todo feito em celular em Las Vegas. A repercussão foi muito maior que quando exibi lá por setembro, porque o horário era diferente. Agora estamos diariamente às 2 da tarde, 11h30 da noite, domingo, 9 da noite, e rede social bombando. E o programa de hoje, os convidados do ano. A primeira a ser apresentada em 2016, nossa grande parceira, companheira de vários anos, doutora Ana Paula Delvaux. Um bom ano novo, doutora Ana Paula. E vamos falar hoje sobre... Hoje sobre cárie, né? Já que nós vamos começar o ano, vamos começar com um assunto que é importante para todas as idades, né? Cárie. Muito bom. E outro assunto que chama atenção, início do ano, é época de vestibular. E temos aqui o professor da Fênix, o Guilherme Suman, que vai nos dar dicas de como se preparar para o vestibular. Isso aí, a gente vai conversar aí sobre o vestibular que está chegando e a gente está pronto para enfrentá-lo. Muito bom. E o escritor, engenheiro, Felipe Daello, sempre com as rodas da fortuna, parceiro desse. Enfrentando os tubarões. Sou a dupla invencível. Expectativas para 2016. Na realidade, quando eu escrevi o livro, as rodas da fortuna no Brasil estavam paralisadas. Agora elas estão andando para trás. A situação está terrível mesmo. Tá? Agora para trás, está difícil. E vamos saber a expectativa com relação à política em 2016, com o cientista político, o doutor Alexandre Delvaux, saber se sai o impeachment de Dilma, na opinião dele, como é que fica Eduardo Cunha, toda essa confusão. O ano 2016, só um sim ou não, será pior ou melhor que 2015 politicamente? Bibo, promete mais do que 2015. As coisas vão ser mais quentes, eu acho, em Brasília e no estado também, né? Toda expectativa é pouco. Bem, eu ontem estive no enterro do Pedro Melo. Pedro Melo era o rei da noite em Porto Alegre. Nos anos 80, quando eu estava começando a carreira, na Bandeirantes, difusora na época, eu fazia muitos eventos no Água na Boca, todas as quintas-feiras. Eu trazia os cantores pelas gravadoras, Lulu Santos, Titãs, Paralamas do Sucesso, Paula Toller, todos os cantores no Brasil, quando lançavam o seu LP, na época LP, eu trazia para Porto Alegre por conta das gravadoras e fazia minha promoção. Era lotação total. No Água na Boca, também fazia com o Dudu, ali no Encoraçado Botequim, e o Pedro Melo faleceu na semana passada.
E para realizarem o enterro dele, a cremação, foi esperado praticamente uma semana quase, porque ele faleceu no dia 1º, não tinha ninguém em Porto Alegre, e eles queriam fazer uma super festa. Os amigos me convidaram, os amigos de Pedro Melo. Aí o que aconteceu é que locaram todo o andar do São Miguel e Almas, o andar inteiro, para não atrapalhar outros velórios, porque foi com DJ, o Claudinho Pereira, com telões, mostrando as músicas. A música que abria a pista no Água na Boca sempre era New York, New York, com Frank Sinatra. E no momento que o padre encomendou o corpo, entrou o telão, som a mil no cemitério, com New York, New York. Você entrava no cemitério, Capela 1, opa, era um pub, servindo champanhe e garçons para todos. Champanhe, som, alegria, que era o que queria, era o estilo de vida do Pedro Melo. E eu, depois de tanta gente gravando ali, estava todo mundo lá, Chicão, Sérgio Martins, gravando, fazendo confusão, eu digo, pô, não vou ficar fora dessa. Porque tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, mas que loucura, que absurdo. Mas, doutora Ana Paula, a cultura americana já tem, depois que morre alguém, vai comemorar, fazer uma festa, vários dias, porque é uma maneira de ver a morte. Olha, sinceramente, eu ia preferir que no meu velório, no meu enterro, fosse uma festa do que uma tristeza. Pois é. E você pensa o quê a respeito disso? É melhor tristeza ou alegria para lembrar como a pessoa passou aqui na Terra? E eu gravei no celular. Já estamos aí com milhares e milhares de visualizações no Facebook, entre você na minha fanpage, perfil, e surpreendentemente o número de pessoas que curtiram e gostaram. Foi a minha homenagem derradeira ao Pedro Melo, que me ajudou muito no meu início de carreira, eu também ajudei ele no Água, evidente, e tivemos uma amizade tão grande que ele foi um dos padrinhos de casamento meu. Então, quem não gosta, paciência, mas eu conhecia o Pedrinho e fiz essa gravação, tipo uma homenagem derradeira. Olha só. Eu estava pensando se gravava ou não, mas tem colegas gravando e eu também fiquei na obrigação de gravar. Olhe você os telões. Estamos aqui no São Miguel e Almas, aonde é o funeral do meu amigo Pedro Melo. Aqui está. Uma das capelas, ela virou o pub. Aqui nessa capela se serve champanhe. Champanhe, bebidas, está na hora da cremação, então não temos mais tantos. Como é que foi a saída de champanhe no final? Ótimo. Todo mundo bebendo, comemorando. Sucesso. Muito bem. Essa matéria aqui, olha só o que é isso. Fala com o Claudinho Pereira, juntamente comigo, Claudinho. Estou aqui gravando. E aí? Relembrando os velhos tempos do Água, onde nós fazemos parte dessa história. Querido Pedro Melo. Um enterro diferente. Diferente, bem diferente. Eu já tive um enterro dele. Bem, olha só, completamente lotado. E eu fiquei na obrigação, as pessoas gravando, fotos para social. É algo completamente diferente. Muitas pessoas do tempo do Água na Boca aqui. Muita gente. Todo o andar foi alugado pelos amigos de Pedro Melo. Todo o andar para não impedir, que o show que está rolando aqui no cemitério é impressionante. Dulce Alfer estão filmando, vou gravar um pouquinho, tempo do Água. E a primeira exposição foi lá. Primeira exposição da Dulce Alfer no Água na Boca. Por aí vai. Do Pedro. Vai, Demora. Manda alô aí. Tchau, Pedrão. Olha aí, lotadinho. Aí, Paulinho. Oi. Fiquei na briga de dar uma gravadinha. É o jeito. Tanta gente aí, ó. O que pode? Olha aí. Pode alguém estranhar. Pô, tá gravando funeral. Mas tá aí. Olha só a produção com telão. Tudo aí, ó. Diferente. Chicão foi um grande amigo. No fim, acabei gravando, Chicão. Manda o teu alô aqui, que temos muito a ver com o Pedro Melo na nossa vida. A frase do Pedro Melo, me ajuda, querido. Me ajuda, querido. Com o meu padrinho de casamento. E aqui está o funeral. Claudinho, você da Southstar. Já tinha visto algo assim? Não. Emocionante, e ele queria isso. Claro que não vou chegar até a urna, mas olha só o telão. Completamente diferente. É um acontecimento e o Pedrinho, com certeza, está muito feliz por eu ter feito
esta gravação. Conheci muito bem Pedrinho e ele está muito feliz com as pessoas que aqui estão. E se você não entendeu, paciência, mas o Pedro é um grande amigo meu. Foi uma homenagem que eu fiz ao Pedro Melo. Tenho certeza que ele nesse momento está vibrando. Eu sabia o estilo dele. Não gosta de fazer confusão, barulho, divulgação, e foi isso que aconteceu. Mas, doutora Ana Paula, vamos falar de cáries. O que o senhor nos fala sobre cáries? Porque eu penso da seguinte maneira, a juventude hoje, eu acho que tem bem menos cáries do que pessoas de 30, 40 anos atrás, não? Hoje a tendência seria que as pessoas tivessem bem menos cárie. Na verdade, assim, hoje em dia tem toda a tecnologia, todo o conhecimento para se ter menos cárie. Mas ainda, Bibo, a gente atende muita gente com muita cárie. Ainda existem muitos jovens com muitas cáries, ainda existem pais relapsos, infelizmente, mas tem muito conhecimento, e esse conhecimento que a gente gostaria de passar. Por exemplo, o conhecimento que a gente tem hoje é que a criança de 0 a 4 anos que não tem o contato com a bactéria da cárie, provavelmente nunca vai ter cárie. Ou seja, de 0 a 4 anos, a criança não tem imunidade para cárie. Então, a mãe não deve assoprar a comidinha, que é uma coisa que antigamente se fazia. Essa de soprar na comida é totalmente antigênica. É errado, né? Então, a mãe que teve cárie, que tem a bactéria da cárie, que é o mutans, né? Evitar de soprar, porque está passando a bactéria da cárie para a comidinha e vai passar para a criança. Chupar o bico e colocar na boca da criança, deixar que a criança fique trocando de bico com os primos, com o irmão e tal. Então, evitar esse contato para evitar que a criança com menos de 4 anos tenha contato com a cárie. Depois disso, claro, a bactéria da cárie é uma doença infecto-contagiosa. Então, evitar também essa coisa de beijar muita gente na boca, né? Esse troço de trocar saliva. Eu tenho uma amiga muito íntima minha, que quando ela foi casar, ela tinha bastante cárie. A gente é uma paciente amiga de infância, eu atendo ela sempre. Então, ela tinha bastante cárie. E eu me lembro que quando ela foi se casar, eu fiz a limpeza do que é o atual marido dela. Nunca tinha tido uma cárie. Hoje, ele é um senhor com a boca toda restaurada. O casamento fez com que a boca dele se enchesse de cárie. Prova é que a doença cárie passa. Mas que coisa! Então, assim, pode ser que tenham Cuida trocado o beijo, hábitos. cuida o beijo. Pode ser que tenham trocado os hábitos de alimentação, tal, mas ele era um homem que nunca tinha tido cárie. Pode ter trocado o hábito de alimentação, pode ter trocado o hábito de higiene, não sei. Mas está aí uma prova. Para mim, tem uma prova. Claro. Ele é um rapaz que nunca tinha tido cárie. Prova irrefutável. Mas existem muitos casos assim, tá? Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de explicar também, que só vai ter cárie quem tiver placa bacteriana, mais resto alimentar, mais a bactéria da cárie junto. Então, assim, se a gente comer, Bibo, e escovar sempre os dentes, não deixar resto de comida com placa bacteriana, nunca vai ter cárie. Tá? Então, assim, é muito importante a escovação e só funciona bem se passar fio dental. Então, eu trouxe aqui o casinho de uma cárie, que essa é importante mostrar, que normalmente é onde as cáries mais acontecem. Para a câmera acontecem. 40, por favor. Desculpa, a gente tinha até treinado antes, eu me esqueci. Tá? Então, assim, ó, é a cárie que mais acontece, que é a cárie entre os dentes. Ó, ela vai começar aqui, ó, tá vendo? Ó, que é a cárie de quem não usa fio dental. Tá vendo? Ela começa entre os dentes e acaba que começa pequenininha, quando em esmalte é pequena, em dentina, que essa parte amarelinha, ela aumenta muito rápido, porque a dentina é um tecido muito mais mole que o esmalte, e acaba dando canal. Essa cárie ela é muito silenciosa, porque a gente não enxerga, e nem sempre a gente faz raio-x no dentista, algumas pessoas têm receio do raio-x, então é importante saber que se o seu dentista pedir o raio-x, faça raio-x, é importante o diagnóstico, né? E de vez em quando fazer um levantamento radiográfico para ter o diagnóstico. Cárie dá em muitas idades, muitas vezes as pessoas pensam assim, já tem 30, 40 anos, não vai ter mais idade. Tem estudos provando que depois dos 40 anos, por volta da menopausa, começam a ter surtos de cárie novamente. Então é importante estar sempre fazendo revisão do seu dentista e cuidando para não ter, fazendo exames radiográficos, para não ter várias cáries de novo. Muito bom, doutora Ana Paula Delvaux, que eu digo, ela não tem um gabinete, consultório dentário, ela tem uma boutique de beleza dentária. Obrigada, Tá aí, muito bom. Olha, eu quero dizer que se você vai fazer sua festa de formatura,
se formou, fez um bom vestibular anos atrás, quando falava de vestibular, não tem quem fazer sua festa ainda? Entre em contato com o buffet Dona Laura, porque o Flávio e sua equipe esperam por você. Aqui está o professor Guilherme, do curso Fênix, para dar algumas dicas de como se preparar para o vestibular. Na época do vestibular, eu lembro que eu ficava muito nervoso, mas era outros tempos. E naquele tempo era difícil passar no vestibular. Lembra? Me lembro. Hoje em dia está bem mais fácil. Antigamente era bem mais difícil, tinha menos universidades, né, menos faculdades e muitos alunos. É verdade, Pipo. O vestibular realmente ele facilitou o seu acesso, até pelo sistema de ingresso que é o Enem. Mas se trata agora da URGS, que começa domingo, e tradicionalmente já é um vestibular mais seletivo, mais... Esse é o mais difícil. É o mais difícil, né? O que filtra é melhor. E a ansiedade, ela é anacrônica, né? Na tua época, e vai continuar sendo sempre um grande desafio para o vestibulando. A questão é como enfrentá-la e como administrá-la, né? A primeira coisa que a gente aconselha não adianta fazer revisões hecatômbicas, muito esquizofrênicas nessa hora, tentar recompensar todo o conteúdo que poderia ter visto numa outra ocasião. A verdade é, em doses homeopáticas, dar uma olhada mais pontual em algo que seja necessário e administrar a ansiedade e o psicológico, que são grandes problemas na hora de um concurso, certo? Trabalhar essa autoestima e, principalmente, a alimentação e a insônia, que são sintomas que acabam acarretando aí um grave quadro de ansiedade ou até mesmo de hiperatividade. E aí, toma remédio para dormir? Não. Não? De preferência não, só se for recomendado aí por um especialista. Sim, eu, por exemplo, já não durmo quase, e em época de vestibular, então, eu não dormia. Não dormia. A recomendação E eu fiz alguns vestibulares por aí, não que tenha rodado em todos, mas eu fiz direito e jornalismo, né? Mas eu fiz alguns. Mas assim, a gente recomenda até por aí informação de profissionais da área, né? A área da saúde, uma alimentação saudável, manter isso como um hábito sempre, mas perto do exame é importante. Começar a já dormir mais cedo, alguns dias antes, para conseguir adquirir o hábito, né? E cuidar com que durante os 4 dias, que são assim um extensivo, que você faz ali na URGS, né? Começa no domingo, termina em meio da semana, cuidar para que em meio a isso não haja nenhum transtorno na sua rotina, você manter os hábitos regulares como um todo. Muito bom, professor. E o legal hoje em dia, quanto mais garotão, mais jovem, mais a gurizada entende o recado. Sim. É ou não é? É um privilégio estar aqui em nome de Fênix. Eu estava falando com ele ele é professor de literatura, e eu sempre dizia o seguinte, sabia, até com o Rebelato eu brincava, que o poeta do mal do século, que o Rebelato é um cara altamente negativo, pessimista ao extremo. Demais. Se pode dar errado, não tem chance de dar certo jamais, sempre dando errado tudo para ele. E eu digo que o poeta do mal do século era Augusto dos Anjos. Ele me corrigiu que é o Álvares de Azevedo, que eles tinham a mesma linha, mais ou menos. Na verdade, eles faziam apologia à morte e adoravam a morte. Na verdade, eles são de épocas distintas, até na periodização literária. O Álvares de Azevedo é do romantismo, o Augusto dos Anjos é do pré-modernismo. Eles estão distantes temporalmente, mas tem um ponto de contato temático, o que fez com que a confusão que tu criaste fosse confundida. Uma pequena confusão, né? Bem, doutora Ana Paula, como é que foi o vestibular para a senhora? Foi fácil? Na época da odontologia não era dos mais fáceis. Ainda. Essa Foi parte bem? de literatura e português, eu me lembro que eram 120 questões na minha época, eu acertei 116. 120 acertou 116. Não me lembro Isto de todas, é mas sucesso. português eu me lembro que essa daí foi uma das boas. Muito também. bom. Foi bem vestibular? Tirei o 5º lugar na URGS. Não, pô, estão me humilhando aqui. 5º lugar na URGS. Engenharia. Pô, e aí? Olha, sofri, mas deu. Mas não foi tão arrasante que nem... Não, longe. Porra. Não, ele está sendo modesto. Todo vestibular que ele faz, ele passa, sabia? Ele é um danado, ele me deixa com inveja. Ele há pouco tempo acabou de passar em odontologia, me deixou toda animada e não cursou. Ele cursou 2 meses e largou. Só para ver. Me deixou frustrada, Bibo. Eu sofri para passar em odontologia. Ele passou, cursou 2 meses e disse assim, não, está atrapalhando minhas O negócio viagens. de ser cientista político, está me atrapalhando. Largou. Muito Tu bom. acredita? Que bom. Bem, gente que faz barulho. Expectativas para esse ano. As rodas da fortuna enfrentando os tubarões. Como será o ano? Veja bem, Rodas da Fortuna, que é o meu 10º livro,
trata, digamos assim, de como a fortuna acompanha as pessoas que procuram melhor sucesso, o seu êxito, começando pelo vestibular, escolhendo uma carreira. E, lamentavelmente, em todas as épocas, nós temos um inimigo, governo. Os nossos líderes normalmente não nos ajudam, muito antes pelo contrário. Inclusive tem uma frase famosa de um grande filósofo inglês que diz bem assim: quando você pensa que tudo está errado, que nada mais pode dar corretamente do que você pensa, vem o governo e consegue. Ele sempre consegue estragar o que está bom. E o que a gente analisa em função do que eu desenvolvi são histórias que se desenrolam em torno de 2000 anos. O Brasil estava numa situação em que as rodas da fortuna, comparando com o resto do mundo, estavam paradas, travadas. Nos últimos meses, em função do nosso descontrole, as rodas da fortuna estão andando para trás, esmagando aqueles que procuram de todas as maneiras o seu sucesso, começando com o vestibular, escolhendo uma carreira, tentando encontrar sucesso em uma determinada profissão. Pode ser engenharia, pode ser na literatura, pode ser em qualquer situação. Mas, lamentavelmente, o nosso governo, os últimos governos foram péssimos. Por quê? Porque eles escondem a realidade. Inclusive, muitas vezes, para dizer que o paciente não está doente, ele muda a escala do termômetro. E o pior é quando ele quebra o termômetro, e que muitas vezes está acontecendo. Por exemplo, uma coisa, eu estou recebendo agora muitas informações oficiais bem interessantes, e uma coisa que é fantástica são os erros catastróficos de bilhões de dólares. Por exemplo, nós falamos muito que temos uma reserva de 380 bilhões de dólares. Muito bem, nós estamos financiando o déficit americano. Qual é o que nós vamos receber em contrapartida? Não chega a 0,5% ao ano. 0,5% para emprestar dinheiro aos inimigos ideológicos de Brasília. Muito bem, interessante essa perspectiva. Do outro lado, o que nós vemos? Que para contrapor a esta compra de dólares, nós temos que ter reais, que nós não temos. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos emitindo títulos. Nós estamos aumentando a nossa dívida. Veja bem, eu ganho de um lado 0,5% e pago do outro 16%. Qual é a família que aguenta um orçamento desse tipo, em que eu dou empréstimo dinheiro a um valor muito inferior ao valor que eu vou pagar depois? Isso representa, para você ter uma ideia, 200 bilhões de dólares em juros, 200 bilhões de reais em juros. O que eu faço com isso? 4 mil presídios iguais ao de Canoas, 2 mil hospitais igual ao de Restinga, ou 1.200 Brasis reformados. Vejam só o que representa esse nosso endividamento. Isto é uma coisa que os jornais escondem. Inclusive, hoje... Esse assunto ultra polêmico, a gente ficaria horas e horas. Impressionante, ou seja, impressionante mesmo. Nós escondemos a realidade, ou seja, o paciente está indo de um resfriado para a pneumonia e nós não estamos vendo isto. Ou seja, o Brasil é um exemplo no mundo em que se resolve os problemas aumentando o seu endividamento. Por isso que nós temos uma inflação que todo mundo vê no supermercado. E nesse ano aumenta a inflação, na sua opinião? Veja bem, se o governo não mudar a sua tática, se continuar o mesmo time, é como time de futebol. Sim. Se você tem um treinador mau, se os jogadores são perna de pau, não é com esses jogadores que você vai ganhar campeonato. Eu realmente considero que devemos ter muito cuidado. Em 2016, nós podemos ter surpresas negativas, porque nem todas as situações mundiais serão favoráveis a nós. Agora, tem países emergentes que estão dando um baile de bola, como a Coreia, como o Taipei. É impressionante. Bem. Veja bem, vá no supermercado e verifique qual é a temperatura correta. Está adequada? O seu bolso está encolhendo. E a solução do governo é ou endivida ou tira mais dinheiro do teu bolso. O petróleo está caindo no mundo. O preço da gasolina está caindo no mundo. Qual é o país em que a gasolina está subindo? E aqui subindo sempre. Cai o petróleo no mundo todo e aqui no Brasil subindo para tapar a roubalheira da Petrobras. Um detalhe, está abaixo de $2 a ação. Já não compra mais o Big Mac. Quanto é que está a ação hoje? 6,60, com um dólar a 4, faz a conta. 6,60 uma ação do Petrobras, antigamente era 40, né? Por aí. Tá, veja bem, não compra nem o Big Mac mais, tá? Olha, é uma maneira de você sentir como o Brasil... Não dá um Big Mac uma ação. Não dá mais. Tá difícil. Tá? Estamos ficando mais pobres. E, lamentavelmente, estamos felizes com isso, porque... Não, eu não estou feliz. Pelos jornais... Não estou feliz, não.
Só os autistas, digamos assim, da estrela, que estão felizes. Até perderem a boquinha. Mas tem uma solução. Que vão perder. Tem uma solução. Que vão perder. A primeira solução para o brasileiro é o seguinte: nós temos uma eleição em outubro, perdão. Outubro. Antigamente era novembro, agora é outubro. Outubro. Consequentemente, é o momento de nós expurgarmos os maus políticos em todos os partidos. Perfeito. Tá? É o momento em que nós temos um certo poder que ainda não nos tiraram, certo? É o momento de nós eliminarmos todos aqueles que são maus gestores. Muito bem. E eu vejo, às vezes, pessoas dizendo assim, estou indignadíssimo com a política, não dá mais, vote em branco, anule seu voto. Esse é o maior erro. O voto branco, o voto nulo beneficia quem já está no poder. Aí não muda nunca. Voto nulo em branco não é para colaborar, não. E pessoas acreditam no seguinte, se mais de 50% dos votos nulos, dos votos forem nulos, tem nova eleição. Não, não. Voto branco e nulo não existe. Não conta. Se tiver 100 milhões de votos, 90 milhões forem brancos ou nulos, põe fora e vale os 10 milhões. Então, isso é uma bobageira que falam por aí. Participe. Vote. É isso que tem que fazer. Vem para a rua. Vem para a rua. É isso. Vamos aos nossos inigualáveis apoiadores, porque depois nós vamos falar sobre os engarrafamentos históricos na Freeway. É coisa de cinema. Até 6 horas para ir à praia. Pô, 6 horas para ir, 6 horas para voltar, uma loucura. Vamos falar também da máfia das próteses. O Alberto Kramer, gestor hospitalar, conhece tudo, denunciou. Vamos falar em detalhes. A máfia que está aí. E esse programa aqui fala à vontade. Nosso compromisso que é com você. Para depois dos inigualáveis apoiadores. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o plano GBUX ideal para a sua família e conte com a solidez de uma instituição com 102 anos. GBUX, tradição em previdência. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Continuamos sempre com o apoio de Zafari. Economizar é comprar bem. Colchão é na Vivar. Você sabe que se quer um colchão para flutuar nas nuvens, tem também. O colchão do Príncipe de Dubai você encontra na rede de lojas Vivar. Mas também tem o colchão para sua filha, filho, solteiro, vira casal, tem tudo, todos os preços e a melhor qualidade é na Vivar. Um abraço ao Bruno Dias. Bruno tem férias, por isso que ele não está participando hoje do programa. Presente o Marco Govinatsky, que é um especialista em mobilidade urbana, que quer a opinião dele desta doideira de finais de semana, freeway lotada, ida e volta, às vezes até 6 ou 7 horas fica na estrada para ir à praia. Qual seria a solução? Se é que tem, vamos saber. E sobre a máfia das próteses. Ninguém melhor do que o Dr. Alberto Kramer para falar sobre isso, como gestor hospitalar, como médico, conhece, e foi quem, de fato, começou toda essa denúncia no Brasil.
estaremos falando sobre esse assunto. Está sabendo alguma coisa da prótese, da máfia das próteses? Conheço muito bem sobre próteses. Opa, é? Eu trabalhei nessa área há muitos anos atrás e já não... Isso não vem de agora, Bibo. Sim. Já vem de décadas que isso acontece. Como é que começou essa sua viagem no mundo das próteses? Bom, muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Nós começamos com esse assunto em 2002. O primeiro escândalo nacional aconteceu aqui no Grupo Hospitalar Conceição, com o famoso escândalo do Hospital Cristo Redentor, cujo processo só terminou recentemente. Né? Vê que as coisas são lentas, demoradas, embora a população sofresse durante todo esse período. Eu assumi a direção técnica do Hospital Mãe de Deus em 1998, e quando eu percebi que o assunto vinha transferido dos hospitais públicos para dentro dos hospitais privados, eu construí dentro do hospital um novo sistema de credenciamento médico, criei os institutos médicos, onde os institutos são estruturas que abrigam o que o hospital tem de melhor, em termos de conhecimento, postura, atitude. E criei dentro do hospital também o grupo técnico que estava encarregado de autorizar ou não as cirurgias que envolvessem dispositivos médicos implantáveis. Porque tem muita gente que não sabe a diferença entre órtese e prótese. Por exemplo, um stent coronariano é uma órtese. Um dispositivo para quadril é uma prótese. A prótese é um dispositivo anatômico, a órtese é um dispositivo funcional. Nessas duas questões, sempre que havia um caso a ser operado fora da urgência, ele teria que ser discutido numa reunião de experts na área. Naquela época, só esse movimento já tinha reduzido em 35% a comercialização. Aqui ninguém deu muita bola. Agora, recentemente, o Einstein fez um trabalho semelhante, mas aí o Einstein, e aí nós aqui no Rio Grande do Sul... Esse está fora do jogo. Infelizmente, nós estamos a 520 quilômetros do fim do mundo ali, que é o Chuí, então as nossas coisas para chegarem ao centro do país sempre demoram mais tempo. O vácuo deixado por médicos, hospitais, planos de saúde e os fabricantes proporcionou a entrada no assunto da imprensa, dos juízes, Ministério Público e uma série de atores que, na minha opinião, não tem nada a ver com isso. Aliás, isso eu vou dizer aqui porque eu digo isso no grupo de juízes que faz parte do nosso seminário mensal, a Justiça prestou um enorme desserviço na medida em que os juízes se arvoraram o direito de autorizar cirurgias para as quais eles não têm nenhum tipo de preparo. Aí, quando eu falei isso para um juiz, ele me disse: mas nós não temos culpa que os seus colegas mentem. Eu digo: tem sim, porque os senhores sabem que eles mentem. Os laudos são laudos fraudulentos e a Justiça teria que ter um dispositivo técnico auxiliar, que agora está sendo criado. Sim, mas a gente pode pedir um laudo técnico no caso desse, não? Eles claro, pedem porque liminar, né? Eles pedem como liminar, você tem que fazer se for um jogo mérito depois. O que acontecia? As liminares eram pedidas sempre na sexta-feira, depois das 18 horas. Por que será isso, né? Tem que operar e depois vai médico. Sempre hoje, depois das 18. O juiz de plantão não tem conhecimento do caso, autoriza. E pode morrer a qualquer momento. E o que acontecia? Os pacientes sempre eram operados no sábado, no domingo, e na segunda-feira, ou o hospital ou o convênio caçavam a liminar. E com que preço? Bom, com que preço? Então É proibido adoecer no Brasil. Não dá para adoecer. E as trampas estão aí. Quando eu fui na CPI da Câmara Federal, um deputado me perguntou, eu queria saber sobre as denúncias. Eu digo: eu não vim fazer denúncia nenhuma, eu estou aqui para dizer o que eu fazia. Numa ocasião... Não, só para explicar que estamos falando há um bom tempo e não se falou ainda qual é o escândalo, o que vem de mais, qual é que é o errado. Mas assim, senão, além da superindicação,
que na minha opinião, era a coisa que nós devíamos nos focar e não no preço. É melhor se focar na superindicação. Mas no preço, os escândalos vão... a cirurgia que eu proibi no hospital, Sim. e que motivou um processo do médico contra mim, Qual foi? Eu tive que responder um processo em 3 instâncias, estava marcada uma cirurgia de R$740 mil. Não, atenção, quebrou a firma agora. Bom, aí o que 740 mil reais. Aí o que assim, vamos supor que fosse necessário fazer a cirurgia. Mas existe? Existe até mais. Porra, O que ocorreu? A paciente, na realidade, não tinha condições físicas para suportar o procedimento. Mas vão operar, porque o dinheiro vai entrar. Iam operar. Eu fui no centro cirúrgico e suspendi a cirurgia. Porque o diretor técnico do hospital, e aí eu quero fazer a lavagem da roupa suja, a parte que nos cabe. Porque quando diz assim, os médicos fazem isso, na realidade estamos falando de uma enorme injustiça. Se vocês olharem as 45, os 50 liminares que até hoje estão estocados lá, Bibo, elas são de 8 ou 9 médicos. O Rio Grande do Sul tem 27 mil, tem 30 mil médicos. São 8 médicos. Especialistas em trampas. Então, assim, quando eles me disseram assim, não, são seus colegas, eu digo, só um pouquinho. Há uma diferença entre ser médico e ser formado em medicina. Claro. Isso não é a mesma coisa. E qual é a realidade hoje? O que eles cobram em média? Quantas vezes a mais? A realidade a denúncia, hoje, para quem está vendo, para entender. Mas a realidade hoje, depois de janeiro do ano passado, é que as cirurgias sofreram uma redução de 53%. Sim, mas o que cobravam a mais? O que era o roubo, escândalo? E agora vem uma coisa triste dessa história, é que a partir de um determinado momento, o paciente pelo qual a gente tanto luta, ele começou a entrar no negócio também. E eu tenho... Como assim? Guardado no meu computador, porque quando o paciente começou a denunciar, as coisas começaram a ser investigadas. Denunciar o quê? O superfaturamento, a cobrança. E não havia necessidade de usar, Bibo, a falta de necessidade, uma série de coisas. Mas há alguns pacientes que participam do escândalo. Como, por exemplo, uma senhora que me escreveu, dizendo que ela tinha sofrido 3 cirurgias, colocado 23 parafusos, citou o nome dos... Quantas? 23 parafusos em 3 cirurgias. Ciborgue. Que são parafusos milionários, né? E ela me disse o seguinte, fulano, ciclano e beltrano. Muito bem, o que a senhora fez? Não, eu processei fulano, ciclano e beltrano. No final das contas, ela fez um acordo em troca de uma indenização. Então, isso que eu quero dizer é que não existe santo nessa igreja. Essa igreja não tem nenhum santo. Não tem santo na medicina, não tem santo nos hospitais, não tem santo nos convênios e não tem santo entre os fabricantes. Vai continuar por muito tempo ainda? Eu quero só, por último, dizer uma coisa. Por que o senhor acha que o fabricante não vende direto para o hospital? Pois é. Não, mas não é pois é, eu vou lhe contar exatamente o que é. Quando o fabricante não vende direto para o hospital, ele não vende por medo de não receber. O que acontece? Ao vender para o intermediário, o fabricante se livra de 12% do ICMS. Já começa por aí. Sim. O senhor é o fabricante, eu sou o intermediário. O senhor tem um parafuso para me vender por 10, eu lhe digo não 10, eu não pago. Eu pago 7, porque eu tenho que pagar o ICMS. Esse parafuso que eu comprei por 7, eu vou lá no convênio e vendo pelo preço que eu bem entender. Porque ali está embutido o 30% do médico, mas não sei quanto para o hospital. Porque os hospitais também não são santos nessa história. Não adianta a gente querer encobrir as coisas. Não há entre esses 4 agentes, não se sabe quem é que tem maior culpa, mas que se sabe que todos participam desse negócio. Então, nos hospitais que eu dirijo hoje, né, e eu tinha comentado isso, nós assinamos 29 de dezembro um acordo no qual nós só compraremos o material direto do fabricante. Tá certo. Nós vamos pagar uma equipe chamada, a equipe que vai fazer a entrega, a equipe de logística,
E a equipe de logística, ela tem duas grandes proibições. Primeiro, não participa de 1 centavo do negócio. E segundo, não entra no centro cirúrgico. Por quê? Muitos desses intermediários formam equipes de instrumentadores que acabam entrando nos centros cirúrgicos e operando junto ou pelo médico. Perfeito. Então aí nós poderíamos falar a noite inteira aqui. Dias. Existe uma série de irregularidades que nós estamos enfrentando, não sem ameaça, sem... Agora, eu estava um pouco falando, o senhor é cientista político? Acontece o seguinte, né? Os políticos não desceram em Brasília numa nave espacial. Eles são a fotografia do que é a sociedade. Perfeito. E eles, então, encontrando um ambiente mais propício, com mais força, mais poder, eles, na realidade, fazem o que inconscientemente todos nós, não digo todos, mas a gente tem 3 tipos de pessoas. Umas que são incorruptíveis, outras que serão sempre corruptíveis, e um grupo maior que tem pequenas fissuras no caráter e que no momento em que aparece a oportunidade, eles mostram quem são. A máfia das próteses, já conhece bastante. Mas, doutor Alexandre, expectativas. Sabe que eu fico chateado em ver que somos vítimas de tantas falcatruas por aí. Mas qual é a isso tem expectativa? correção, Eu sei, vamos ajudar a corrigir. A gente está aqui para isso. Porque se os bons ficam quietos, os maus tomam conta. A gente está aqui para isso. Qual é a expectativa para o ano que vem? Na política, principalmente. Vai ter impeachment ou não teremos impeachment? Na verdade, para esse ano, 2016. É para esse ano, eu já tô. Estamos em ano novo, doutora Ana Paula. Eu nem me liguei no ano novo ainda. Passa tão rápido. Passa rápido. Olha, Bibo, vamos voltar então no ano passado, ano retrasado, 2014 das eleições, né? Muitas pessoas que não votaram no partido que está aí, a gente sentia e achava que o ano passado, de 2015, ia ser um ano complicado, né? Bom, eles erraram, foi muito mais complicado. Todos os números foram errados, né? A previsão de queda da economia foi muito maior que previsível, o dólar, então foi tudo muito... Só que a gente esperava que a coisa fosse mais passageira, que de repente agora, 2016, a coisa comece a aliviar. Bibo, a verdade o Brasil tem um problema econômico, tem vários outros problemas que a gente discutiu aqui de noite, mas certamente o grande problema do Brasil hoje é político, Bibo. Sem dúvida. A Dilma, o PT, tenta formar uma coalizão e aprovar normas e coisas. Ela não tem base política, não tem credibilidade, né? Nós estamos vendo essa briga da presidente com o Eduardo Cunha. Então vai ser um ano extremamente difícil também. A previsão, infelizmente, também são números negativos, inflação alta, desemprego, né, Bibo, que a gente via. Tu vai te lembrar que nas eleições de 2014, o único indicador bom que o Brasil tinha era o desemprego, que ele estava baixo. Mas a gente via, as pessoas que não votaram no PT viam que era uma questão de tempo e ia aumentar o desemprego e está aumentando de uma forma absurda. Só ver mesmo tentando engarrafamento, Bibo, imagina essas vendas de carro continuassem nos níveis que estavam, né? Sim. Pô, a venda de carro está baixando 30%, é um negócio absurdo os números, né, Bibo? O Velopar que tem estocagem. É o Como? Velopar que está com estocagem. Não tem onde enfiar tanto carro, né? Velopar que está estocando carros da GM. Da GM. Não tem onde colocar. Não tem onde colocar, não tem onde vender. Isso que eles pararam produção, diminuíram tudo. Então vai ser um ano bastante difícil, Bibo. E realmente esse conflito vai continuar. O ideal é que renunciasse alguém dos dois. Quem disser que vai adivinhar o que vai acontecer, vai dizer que é. Vamos pegar a opinião aqui. Eu gosto de opinião. Vamos ver. Doutora Ana Paula Levô, qual é a sua opinião? Teremos impeachment? Opinião Sim, desejo. e de quem? Desejo não, impeachment. opinião. Desejo impeachment. Desejo profundo impeachment. Gostaria que tivesse impeachment. Govinatsky. Desejo também, mas a minha opinião é que deverá ter impeachment, e o impeachment será bom, porque vai trazer um governo mais técnico e mais consciente daquelas responsabilidades que hoje não estão sendo administradas corretamente. Perfeito. Doutor Alberto, qual é a sua opinião? Eu sou pessimista. Não tem, porque as pessoas que podem trabalhar pelo impeachment da Dilma são iguais ou piores do que ela. Eu não gostaria de ver nenhum deles comandando coisa nenhuma. Está difícil. Não, a situação não está fácil. Já temos uma pessoa conhecida pela incompetência e pela incapacidade. Agora,
Uma coisa é depender de Eduardo Cunha, Renan Calheiros. Convenhamos, nós estamos numa situação de extrema dificuldade. Mas Eu gostaria que ela saísse. A única vantagem que eu vejo é o que dizem, não adianta tirar um, botar um pior, mas a partir do momento que pune, só em punir um já é um baita exemplo. Só em punir. Você tem que ser punida. Falta punibilidade nesse país. Veja o caso do Collor. O Itamar Franco não era um grande presidente tecnicamente, não era uma pessoa realmente. Mas o que aconteceu? Ele, pela punição do titular, ele teve que se policiar, teve que montar uma equipe mais técnica. E da moral, não existe punição nesse país. Exatamente. Só em punir já dá um jeito, respeito. Exatamente. Eu estou de acordo. Só acho que se o país tivesse uma oposição séria, primeiro, ela não teria nem ganho a eleição. Ah, sim, mas aí já ganhou. Na base da mentira. Mas já ganhou. E segundo que convenhamos, né? Negociar com o Congresso daquele dali. É que sem falta de punição não tem seriedade nenhuma. É isso. Sem punição não vai, doutor. Tem que ter punição para começar a ter seriedade. Eu acho que todo mundo está certo nos seus pontos de vista, porque quem disser que vai adivinhar vai ser adivinho. E o Cardini não está no programa hoje. Mas assim, as condições de governabilidade realmente estão muito ruins. E tem o segundo fator, Bibo, é que quanto mais se mexe na Lava Jato, mais coisas aparecem, né? Então, as coisas já estão muito próximas do Lula, já estão muito próximos da Dilma, e não param de acontecer coisas. E pode ver, eu até li hoje que o Delcídio estava esperando. Primeiro, a esposa botou uma pressão, e eu acho que ele deve estar numa pressão tremenda para fazer. Aliás, eu acho burro quem não faz delação premiada, né? Porque esse pessoal vai pegar cana e vai pegar cana pesada. Sim. Eu conheço um dos empreiteiros, enfim, umas empreiteiras ali, já pegou 13 anos em um dos processos. E ele não fez delação premiada. Ele vai pegar vai dar uns 30 anos de cadeia. Mesmo que seja esses regimes progressistas, o cara vai pegar 6, 7 anos de cadeia fechado. Esses caras são milionários, Bibo. É uma coisa pesada. Eu acho burro quem não faz. Mas tudo bem. O Delcídio, ele não saiu da cadeia agora no Natal e a pressão é grande para fazer a delação premiada. E esse vai dar barulho. Pô, Bibo, ele conhece as entranhas. Esse vai dar barulho. Tinha reunião semanal com o Lula, o filho do Lula também. Como é que vai escapar daquela história dos 2,5 milhões com a consultoria do Wikipedia? Olha, é muito roubo. Como é que o cara... É demais. A Polícia Federal tá na cola. Tá, e a Polícia Federal tá na cola. Séria? Bibo, como é que tu explica 2 não milhões dá, uma consultoria do Wikipedia? Não tem. Quantos funcionários especialistas tem na tua empresa? Nenhum. Não tem. É história pra boi dormir, né? Pra boi dormir. Não, é pra uma manada dormir. Uma manada, tropa de boi, de vaca, o que tiver pra dormir com tanta história. Agora, sabe que, no fundo, eu sou um otimista. Eu acredito que nós ainda temos solução. Vai demorar um pouquinho, mas temos solução. Não dá para escalar, não dá para ficar quieto, não dá para se entregar. Tem que ir à luta. Eu vejo pessoas, às vezes, dizem o seguinte, doutora Ana Paula, ninguém presta, não vota ninguém, tudo é ladrão, tudo é ladrão. Se tudo é ladrão, se ninguém presta, se candidate você. Se candidate. Porque, queiram ou não, a solução está na política. É na política a solução. Ninguém presta, alguém tem que prestar. Tem gente séria aí. Então tem que saber jogar na pessoa séria. A saída técnica. Eu quero me contaminar desse teu otimismo há anos. Não, mas eu não desisto. Só morto e talvez nem morto. Não, porque não dá para se entregar. Não é a saída é técnica, mas a condução é política. Evidente. Não tem como. Evidente. Sim. Nós tivemos recentemente, a minha esposa é médica também, fomos a um congresso norte-americano em Chicago, o maior congresso de radiologia do mundo. Nós hoje estamos sofrendo assédio moral no exterior. Assim, nós estamos desmoralizados. Sim. É ridículo. Quando se sai do próprio país, mesmo em condições demais, a gente sempre se sente um pouquinho diminuído. As dificuldades, as barreiras da língua, os costumes, etc. Só que agora, nesse grupo de pessoas que a gente convive fora, eles sabem do roubo da Petrobras, do prejuízo dos acionistas americanos. O Jornal de Manhã, eu fui tomar um café da manhã, abri o jornal, péssima imagem. A Baía de Guanabara com lata de azeite nadando, sofá e não sei mais o quê. Aqui serão as Olimpíadas. Nós ficamos humilhados lá fora. Roubo na Copa do Mundo. É ruim. É uma humilhação geral. Perfeito. Bem, mas vamos, na sua opinião, é um especialista em mobilidade urbana. O que se faz? Tem solução para esses finais de semana, onde as pessoas ficam na freeway ali até 6 horas? Eu não entendo como é que sai sexta-feira, 6 da tarde, chega às 11, meia-noite na praia, volta domingo às 6 da tarde, chega às 11, meia-noite em Porto Alegre.
Isso é fim de semana? Ou isso é neurose? Volta muito pior do que quando foi? Volta mais cansado. Volta mais cansado, mais estressado. Né? Põe o pezinho na água e quando chove ainda, aí o terror é total. Qual é a solução? Tem solução para isso? Tem solução, Bibo, tá? A solução, ela passa por questões técnicas, questões culturais, tá? Primeiro, assim, temos que entender, por exemplo, o caso da Freeway, é um caso típico para nós, né, em relação, assim, a essa questão de congestionamento, tá? Então, existem estudos técnicos muito sérios, né, no mundo todo. Outro dia nós falamos a questão, por exemplo, da velocidade, da diminuição da velocidade, né? E agora nós vamos falar do quê? Nós vamos falar do congestionamento fantasma. Tá? O que é o congestionamento fantasma? São aqueles congestionamentos que não têm causa. Houve um acidente? Não houve um acidente. Tá? Houve uma barreira que caiu? Não houve uma barreira que caiu. Tá? Tem alguém parando para fazer blitz? Não tem ninguém. Então, por que há o congestionamento? Tá? E essa é uma questão técnica que diz respeito a cinco situações. A primeira situação é a situação, vamos dizer, da via propriamente dita, tá? A via que traz pontos que criam essas ondas invisíveis, a situação do próprio veículo, no que diz respeito à sua manutenção, a situação do condutor, no que diz respeito à sua cultura de conduzir o veículo, tá? Que são as questões mais recorrentes, diria assim, permanentes. E outras duas, que são eventuais, que é clima e horário. Clima, tem encerração, tem nebulosidade, horário, é crepúsculo, é o lusco-fusco que se chama, então tudo isso é contra o sol, então tudo isso são 5 situações que trazem as chamadas ondas invisíveis, o que eles chamam de congestionamento fantasma. Esse é um estudo técnico que o mundo todo faz, grandes especialistas fazem, para como resolver um congestionamento da Freeway. E pode solucionar? Pode solucionar, sim. Porque tem momento que, do início ao fim, para a Freeway? Para mesmo. Como é que pode isso? Como é que acontece? Primeiro, vamos começar pela rodovia. A rodovia, ela tem que ter uma boa geometria. Ela tem que ser plana, ela tem que ser reta. Implica investimento? Sim, implica investimento. E ela não é plana. Mas para isso... Toda vez que eu entro na Freeway, eu vou muito pouquinho, ela é assim, ó. Assim na Freeway. A questão do asfalto, a questão da pavimentação. Tem essa ondulação, né? Tem buracos, né? Enfim. A questão da sinalização. A sinalização, ela está adequada, porque a sinalização ela tem que ser clara, ela tem que ser evidente, ela tem que ser ostensiva, para não causar problemas de indecisão para o condutor. E agora o que eu faço? Então vou dar uma paradinha para olhar para os lados para saber o que eu faço. Não, ele tem que olhar para a sinalização e saber, é por aqui que eu vou. Então a sinalização não é nada boa? A sinalização nas rodovias, ela é deficiente. A sinalização é deficiente. Bom, na verdade, assim, nós temos que nos colocar numa situação em que as nossas rodovias, comparativamente às rodovias europeias, rodovias norte-americanas, enfim, são realmente desastrosas. Eu acabei de quebrar uma roda descendo de Farroupilha. Então, não tem como a gente pensar em tirar o congestionamento fantasma, que se chama, sem atender a questão da rodovia, sem atender a questão, agora vamos para o veículo. Nossos veículos, cadê a inspeção veicular? Desde o Código de Trânsito já foi previsto, praticamente instituído, nunca foi colocado em prática. Então, os veículos vão para... Até pane seca existe, é o combustível que falta. A questão do condutor. O condutor tem que ser perito, ele tem que ser prudente e ele tem que fazer planejamento. Perícia, prudência e planejamento. Então, o que acontece? O condutor sai na rodovia, ele não é perito, ele muda de pista, aí o efeito borboleta que eles chamam. Esse que ficou para lá e para cá. Sabe que esses dias eu fiz o seguinte, tinha um carro, um cara ia para lá e para cá costurando o tempo inteiro, e eu sempre na esquerda. Dali a pouco eu estava junto com ele. Exato. E o cara, numa se tensão achando, com a né? família, se achando, arriscando, bater, e no fim estava junto comigo. Exatamente. Não vale a pena essa de costura. Não resolve nada, absolutamente nada. O senhor me permite, eu viajei agora no interior de São Paulo. Fui a Campinas, Rio Claro e Jaú. Aquela região é bonita. A van que nos levou era monótono. O motorista, parece que ele fixou o ponteiro em 90 e eu não vi ele uma vez fazer a tal da costura. Numa boa, retinho. Retinho. Esse é um condutor que certamente não... E a maioria dos condutores... certamente não foi só numa autoescola que ele aprendeu a dirigir.
que é outro problema que nós temos. Também. Mas tem solução, então? Tem solução. Então, essa questão do planejamento, viajar no crepúsculo, procure não viajar no lusco-fusco, porque a mudança de claridade, ela desnorteia a visibilidade. O Ayrton Senna, por exemplo, uma vez eu ouvi ele falar isso, quando ele entrava no túnel em Mônaco, ele entrava com o olho fechado e trocava de olho quando estava lá dentro. Para se acostumar com o olho no escuro, quando ele entrava no túnel que não tinha iluminação naquela época, ele trocava de olho, aquele olho já estava acostumado com o escuro. São técnicas. então Mas tem são técnicas. possibilidade de melhorar. Tem possibilidade. É uma boa notícia para você que se estressa muito na Freeway. Vamos encerrando. Lembrando que esse programa é a sua mania na TV. Portanto, jamais nos traia com outro programa por aí. Porque aqui você sabe tudo. Sabe de cáries, sabe que a Freeway tem chance de melhorar, sabe dos escândalos, da roubalheira, da máfia das próteses, e a expectativa para 2016, nosso ano... Vai melhorar. Vai melhorar? Bem... Vamos torcer. Vamos torcer. A torcida é livre. Tudo pode melhorar. Mas nunca deixe de acreditar. Sempre acreditando no melhor. Tudo pode melhorar. Se vai pensar que vai dar certo ou que vai dar errado, você tem razão sempre. Pense positivo. Esse copo, antes de existir, alguém pensou. Está no espaço mental, vem para o espaço físico depois. Acredite que seu ano será excelente. Eu volto amanhã, nosso horário, 11h30 da noite, segunda a sábado, 2 da tarde tem reprise, domingo especial, 9 da noite e 24 horas por dia na rede social. Fanpage, curta minha fanpage e também 24 horas por dia no YouTube, Bibo Nunes Oficial, HD, alta qualidade. Tchau. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena, então, você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe?